Hoje a gente vai conversar sobre o princípio divino. Lembra que eu disse, eu ainda não trouxe, está lá no outro quarto. Um resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Por que eu insisto nisso? Porque ele é muito conteúdo, muito importante, explica muita coisa. E a gente está dando uma pincelada, uma introdução de tudo. Não é parte de conferência, são introduções. Essas palestras são bastante grandes e elas estão elas estão no Facebook ou no YouTube. Eu vou tentar trazer ela para o meu Facebook. Postar ela aqui. Eu coloquei nos grupos, né? Algumas pessoas acreditam que esteja assistindo. Eu estava tentando ajeitar, mas não consigo. Depois eu ajeito. Aqui, ó. Bom, hoje a gente vai, vou só explicar e fazer oração. A gente vai ver sobre o mundo substancial invisível, o mundo espiritual, e o mundo substancial visível, o mundo físico. Essa tabelinha aqui, oh meu Deus. Aí você vai ver que tem observações de caneta, que só eu leio. Mas é bom. Não é uma coisa ruim de estudar, não, é uma coisa boa, porque tem prova bíblica. O Pai Moon, ele fez muitas explicações claras e profundas sobre esse tema. Meu HD, eu acho que esse cabo não é bom. Vou trocar, depois eu troco. Pronto. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Estamos aqui junto convosco, Pai, para que possamos compreender sobre nossa vida espiritual. Que no momento de nosso nascimento, nós sabemos que ganhamos também nosso espírito, que começa a desenvolver através do nosso corpo físico, crescendo ou ficando atrofiado, dependendo de nossas ações durante o nosso período de vida. Por favor, nos dê discernimento, sabedoria, para explicar os princípios divinos, que é aula do Pai Mu e da Mãe Mu, e não nossa. Mas que tem, Pai, uma profundidade de um conhecimento, de uma ajuda, para que possamos vencer as tentações, possamos vencer nossos pensamentos, possamos nos conectar com o Espírito de Jesus, com o Espírito dos Pais Celestiais convosco. Bondoso Pai, por favor, permita que nós possamos ter sabedoria e discernimento ao ensinar e prática no dia a dia para valer as palavras que damos. Te pedimos que nos esteja com cada um que estarão aqui hoje, que o Senhor possa, Pai, unir a Coreia do Norte e do Sul através do trabalho dos jovens que estão fazendo em toda a Coreia, mostrando que a coisa mais valiosa é estar junto com Deus e com união entre todas as pessoas, não como estão por aí querendo uma paz fajuta para ter domínio sobre o povo. Mas com o Senhor não há domínio, há libertação, porque cada um conhece os passos que deve dar para chegar até vós. Por favor, esteja com todos os jovens do mundo inteiro que estão trabalhando para vós e proclamando, sendo as vozes de trombeta no mundo. Proteger, guiar e levar as pessoas justas até ele, Senhor. Para que assim a Coreia do Norte e do Sul se tornem como deve ser um país irmão. Que vós possa estar com os Estados Unidos para que os irmãos peregrinos possam ressuscitar a fé daquele povo e que eles passem, Pai, a vivenciar a vossa palavra verdadeira e possa praticá-la no dia a dia. Esteja aqui no nosso país, o Brasil, para que vós também possa atuar junto com os religiosos verdadeiros, justos, para que possa edificar, Pai, o Brasil para vós. Sabemos que Jesus, Maria e também o José estão presentes na América Latina e principalmente no Brasil. Maria e Jesus estão presentes. Por favor, permita que essa união que nós brasileiros temos com Jesus possa fortificar cada um para chegar até a segunda vinda do Messias, como ele fez comigo anunciando a segunda vinda. Possa anunciar, Pai, e revelar a segunda vinda para as pessoas e trazer ela até vós, para que ninguém fique no meio do caminho, mas que quando a arca espiritual fechar, todos nós possamos estar dentro dela, sob vossa proteção e vosso amor. Por favor, tenha misericórdia do Brasil, do povo brasileiro, de nossas crianças, de nossos jovens. Acordai, Pai, as autoridades justas, coloca elas de volta, Pai, como elas verdadeiramente eram um dia, para que o Brasil possa estar sob a proteção vossa. Assim possa usar essas pessoas para o bem. Por favor, esteja em todos os poderes, com todos os justos, em todos os lugares onde tiver justo, levante e os protege para que eles possam ajudar a proteger nossa nação brasileira e o povo brasileiro que tanto te ama, Pai. E que o povo brasileiro acorde
para parar de alimentar Satanás com coisas erradas e alimentar o espírito ligado a vós, para ficar forte e proteger a família, a nós e toda a nação brasileira. Te peço que o bom mundo espiritual trabalhe conosco, para que possamos ser verdadeiramente pessoas que agradem e te alegram o coração e possamos levar a vossa mensagem, vosso amor às outras pessoas. Te peço que abençoe cada um que está assistindo aqui, através dele, a família e a casa, que eles edifiquem com prática verdadeira, com amor verdadeiro. E tendo paciência com os outros, como o Senhor tem por mais de 100.000 anos bíblicos com cada um de nós. Por favor, abençoe a todos, esteja conosco neste momento e possa abençoá-la aonde estão agora assistindo e os que virão assistir depois. Te peço, te agradeço e relata em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Boa noite. Boa noite, Cleverson. Seja bem-vindo. Hoje eu não consegui. Marquei e saí do mesmo tempo. Seja bem-vindo, meu amigo. Gente, eu ando com um sono interessante, pesado. Quando é eu que eu vou dormir, o sono já não tá mais. Vamos ler. Bom, a gente sabe... eu não sei desenhar bem, né? Mas vou mostrar aqui, ó. Tem 2 bonequinhos. Tá vendo? O que tá cinza ou meio rosado é o físico. E o que está transparente é o espiritual, porque ele é formado de energia, né? Então, nós temos 5 sentidos físicos. Visão, audição, paladar, tato. Esqueci o outro. Qual é o outro, hein? Vamos lá. De novo, o olfato. A gente, né, temos o olfato, o paladar, que é o sabor, o tato, que a gente pega, a audição e a visão. Agora tá certo. Que são, e esses sentidos espirituais nós temos também num corpo espiritual. Tudo isso em nível espiritual também. Por que a gente não vê, nem toca, nem sente o mundo espiritual? Porque devido à queda do homem, que a gente vai assistir depois, ler sobre ela, os sentidos espirituais gradativamente foi fechando. Por quê? O mundo espiritual ficou uma coisa muito assombrosa. Se todo mundo pudesse ver o mundo espiritual, enlouquecia. E se a gente pudesse ver agora, quantas pessoas ficam tentando a pessoa, dizendo coisa boa, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim, ou ajudando a gente a propagar o mal, ou aumentando o nosso vício, ou aumentando nossa maldade, e quantas pessoas boas ficam dizendo, e a gente às vezes nem escuta, não faça isso, não faça, não dá certo. E isso que a gente chama de intuição é contato com o mundo espiritual. No entanto, esses sentidos espirituais foram bloqueados justamente por causa da queda e da perversidade que o mundo espiritual ficou, né? Lógico que hoje tem muita gente do lado celeste, por isso é possível a restauração, ok? Se tiver pergunta, vai perguntando aí. E o homem atualmente não pode se comunicar diretamente com o mundo espiritual. O homem perfeito, o Messias, né? Porque perfeito só o Messias, tanto da primeira vinda como da segunda, tem os 5 sentidos espirituais abertos para poder organizar e dominar o mundo espiritual, assim como Cristo tornou-se. E ele diz, né? O mediador entre os 2 mundos, o centro de harmonia dos 2 mundos e o microcosmo do cosmos total. Tanto o Senhor da primeira vinda, que foi Jesus Cristo, como o Senhor da segunda vinda, o terceiro Adão e a terceira Eva, terão os sentidos espirituais abertos. Aí você diz, mas por que ele não fez isso e aquilo se ele sabia que ia acontecer? Às vezes o mundo espiritual chega para o Messias e conta a verdade. E ele daqui, se eu estou conectado, ele consegue ver a velocidade do espírito e a velocidade do pensamento. Então, pode girar o mundo em várias vezes, né? Em segundos. É mais rápido que a velocidade da luz. No entanto, por que o Messias não intervém? Só quando há 3 testemunhas que ele pode intervir. Por quê? Porque tem a responsabilidade humana. Assim era mais fácil. Oi, tá fazendo errado? Para. Mas aí eu intervenho na responsabilidade humana e há uma lei. A porção de responsabilidade, o livre-arbítrio. Você é livre para fazer o que quiser, mas também vai ter a consequência. Você vai receber aquilo que você pratica, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Alguma dúvida, alguma pergunta, se tiver? Se eu estiver rindo rápido, vocês me dizem, tá bom? Aí eu desacelero. Ok? Sueli, seja bem-vinda. Então, isso acontece, o Messias tem todos os sentidos. Nós temos relance, né?
Vamos lá. E como é que prova isso? Em João 4:23, deixa eu pegar aqui minhas anotações. João. Tem uma musiquinha, né? É João. Tua mãe tá te chamando, João. Não sei, manhã cantava isso. Deixa eu apagar aqui. Ai, deixa eu separar, senão eu me perco aqui. João 4. Engraçado que você coloca as coisas, quando vai procurar, o negócio desaparece da vista. Eclesiástico, Tiago. É fácil. A gente volta e coloca aqui. João, eu vou para a Bíblia. João 4, 23 a 24. Diz assim, agora eu vou. Mas a hora vem, e é agora, que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim que o adore. Deus é espírito, e é importante que adoramos em espírito e em verdade. Isso está em João 4, 23 a 24, ou seja, por que temos que adorar Deus em espírito e em verdade? Porque com espírito quer dizer com nossa prática interior, não só para falar, não só para dizer, mas sentir em nosso íntimo, no nosso espírito, a verdade e adorar a Deus com essa verdade. Como é que eu adoro alguém? Praticando, agradando aquela pessoa. E como é que eu agrado a Deus? Praticando a verdade. Então, Deus aqui, a Bíblia diz que Deus está em espírito, porque o espírito é energia e Deus está no mundo espiritual, como Jesus está no mundo espiritual, ok? Em Tessalonicenses, eu vou ler uns versículos e depois explico sobre o mundo espiritual mais, tá bom? Porque é importante a gente ler para poder entender. Vamos para Tessalonicenses. Vamos, sobe. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, seja plenamente conservado irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqui diz que o espírito da gente tem que ser irrepreensível. Por que alma? Lógico que tem 1001 teorias sobre isso. Eu acredito que espírito e alma são níveis. Por que, mestre, você diz isso? Porque quando chega lá em Gênesis, diz que Deus soprou o sopro da vida nas pessoas, né? E fez o quê? Alma vivificante, porque era o primeiro nível. Adão e Eva veio de uma plena ignorância, né? Não eram perfeitos ainda, e aí isso é um ponto mais profundo, não dá para dar agora. Mas eles vieram, e ali naquele momento, Deus, quando separou Adão e Eva, para começar a restauração do mundo, ele soprou na narina dele, quando eles nasceram, ele ganhou uma alma vivente. Por quê? Porque é nível. Então, Deus cuida tanto da pessoa que está em nível de alma, como nível de espírito. Espírito já é com Jesus. Quando a gente aceita e conhece Jesus, então ele disse o quê? Eu sou a videira, eu sou uma árvore de vida. Então ele podia nos dar vida, ele nos deu espírito de vida. Por isso que diz que o último Adão é espírito vivificante, né? Então, tanto Jesus como o último Adão, que vai ser o terceiro Adão, vai ter espírito de vida e pode nos dar vida espiritual. Aí vem aquele mesmo versículo que eu gosto muito. E diz Apocalipse 3:1. Conheça as tuas obras. Tem formas que está vivo, mas estás morto. Está morto por quê? Porque o espírito está em estado de coma. Não tem nenhuma ligação com Deus. Nosso espiritual e Deus está cortado, porque eu não pratico as coisas de Deus. Então, é necessário verdadeiramente que esse ser que a gente tem, que é provado pelos versículos bíblicos, possa ter prática da verdade de Deus. Porque alimentar só o corpo, a gente fica com um estilo só alma. Ok? Vamos lá. Lucas 9:30 diz assim: eis que 2 varões, a prova que o mundo espiritual se comunicava desde sempre, e tem os anjos, que é um nível de espírito, e os seres humanos, quando morrem, é outro nível. Vai para um lugar bom, vai para o inferno. Lembre da parábola de Lázaro e o rico, que demonstra claramente isso, né? Jesus dá a parábola para o povo não entender, mas ali é bem claro, né?
certo? Toda a parábola de Jesus não era simbólica, era reais. Só que as pessoas não entendiam. Vamos lá. Eis que dois varões falavam com ele, com Jesus, Moisés e Elias. Moisés tinha morrido 1.600 anos antes de Cristo. Elias, 900 anos antes de Cristo. Ou seja, quem estava ali conversando com Jesus era os espíritos dele. Não os próprios, mas os espíritos dele. Gente, se tiver dúvida é só perguntar, viu? Eu vou botar aqui porque quando eu vejo, às vezes eu consigo ver, me ver. Eu, hein? Passou direto. Espera um momentinho. Ai, meu Deus. Passou direto. Deixa eu fechar a conversa da mensagem. Pronto. Então, aqui mostra que Jesus estava falando com os espíritos de Moisés e o espírito de Elias. Aí você vai dizer, Moisés foi levado para o túmulo da esposa, né? E houve uma briga entre o espírito com o anjo para tomar o corpo espiritual, porque o corpo físico nem o inferno quer, nem o mundo espiritual precisa. Mas aí Deus conseguiu preservar o espírito de Moisés, ok? E você vai dizer, mas Elias subiu num turbilhão de fogo. Eu quero ver quem sobe dentro de um turbilhão de fogo e a carne não queima. Ou seja, ali ele foi consumido o corpo e levado em espírito. Vamos ver que Deus é um Deus de ordem, lei e princípio. Deus criou tudo assim, né? Tudo matematicamente bem feito, ok? Vamos para Eclesiastes 12, 7. Diz assim, e tu és pó e o pó voltará à terra como era, e o espírito voltará a Deus que o deu. Lógico, se for espírito vai voltar para Deus, se for alma já não sei. Espírito quer dizer que tem vida, né? Tem vida espiritual. E a partir de Jesus isso começou a acontecer, porque ele nos tornou filhos adotivos de Deus. Para tornar filhos verdadeiros, temos que encontrar a segunda vinda do Messias. Como é que cresce o corpo físico? Todo mundo sabe, né? Como é que cresce? O corpo físico, para crescer, ele precisa de quê? De água, alimentos, né? E luz solar. Então, esses são os nutrientes do mundo espiritual. E o mundo físico, como é que ele cresce? O que é que precisa para o mundo físico crescer? Os nutrientes do mundo espiritual, do mundo físico, são dois. A gente vai ver agora, tá? O corpo espiritual está em constante ação de dar e receber com o corpo físico, de acordo com as ações do homem, né? E manda, quando esse daqui, ó, eu vou botar aqui e vou lhe mostrar. Eles têm, o que é que acontece? O corpo físico, ele tem elementos raios solares como positivo, né? E alimento e água como negativo. Esses dois em combinação faz o corpo físico crescer, né? Se você ficar muito tempo sem o sol, você vai precisar tomar vitamina D. E aí vai ficar com sono, com moleza, porque não tem o sol. De vez em quando eu tô assim. Mas de acordo com as ações do homem espiritual, nós podemos receber energia vital de Deus, certo? Então, para que o homem espiritual cresça, é necessário que ele primeiro, ele tenha elementos de vida de Deus, ou seja, ele tenha comportamento que possa fazer com que Deus fortifique nosso corpo físico, certo? Ou seja, eu tenho que estar recebendo o amor de Deus. E como é que eu faço, mestre, para receber o amor de Deus? Pratique os ensinamentos de Deus, que veio através de Jesus, que vem através do Senhor da segunda vinda. Pratique as coisas corretas. Proteja seu corpo físico de coisas mundanas, de vício, de prostituição e etc. Se você faz isso, você cria uma linha entre você e Deus. Então, essas duas linhas, né? Você e Deus, você começa a crescer espiritualmente, ficar forte espiritualmente. E aí protege não só sobre doença física, mas espirituais, possessões, depressões, etc. Ok? E os nutrimentos é o elemento de vida que a gente falou, e os nutrimentos negativos para o corpo espiritual é as ações do homem físico. Ou seja, se o homem físico pratica boas ações, o homem físico ele manda para o homem espiritual, ele manda elementos de vitalidade, ou seja, o homem espiritual começa a ter vida, porque as boas ações do homem físico vai ligá-lo com quem?
com Deus, certo? Essas boas ações vai levar ele a ligar-se com Deus. Quando ele liga com Deus, quem está ligado com Deus também, o corpo espiritual dele, que habita dentro dele, só se larga no momento da morte física. E é encaixado no momento que o bebezinho respira. Mas ele é formado no mesmo exato instante que o bebê é concebido. Quando o esperma bate no óvulo, ali começa a gerar o corpo físico e também o corpo espiritual. Ok? Mesmo que você mate o bebê, o ser espiritual continua. Porque o ser espiritual, uma vez criado, ele não pode ser dissolvido. Isso o Pai Mundo diz e há como provar, porque o mundo espiritual foi feito para ser eterno. Senão Deus já tinha destruído Satanás, que é um ser, virou um ser espiritual também, né? Ok? E aí o que acontece? Esse homem espiritual, recebendo as boas ações ligadas a Deus do homem físico, ele devolve para o homem espiritual elementos espirituais. Ô mestre, mas o que é elemento espiritual? Energia, força espiritual para vencer a batalha espiritual, as tentações, lhe protege de acidente porque você está conectado a Deus. Os elementos espirituais fazem você ter percepção das coisas, ajudar a viver mais fortemente do lado de Deus. Então, os elementos espirituais fortificam seu corpo físico e seu espírito está ali dentro. Eu separei só para a gente entender. Mas o espírito, um ser espiritual, ele está um conectado ao outro. Você não vê. Ele está mais ou menos assim. Assim, conectado. Não dá para ver. Você olhando para mim, você não vê a mestra espiritual. Vê a mestra física. Agora eu posso ser mais feia ou mais bonita espiritualmente. É sério. Vai depender de qual é a minha atitude perante Deus. Se eu estou ganhando luz divina, energia de vitalidade, ou eu estou enegrecendo, escurecendo, não na cor, mas em falta de luz, o meu espírito. Se eu estou virando defeituosa a minha boca, porque eu falo muito palavrão, se eu estou com a cabeça lá inchada e cheia de ferida, porque meus pensamentos são todo profano, se eu roubo, seja lá um tostão ou 1 milhão, danifico minhas mãos. E se eu pratico sexo desordenado fora do casamento, as partes sexuais apodrecem no mundo, no corpo espiritual. Então, há consequência de tudo que eu faço. E que se eu faço tudo ao contrário do que eu falei, lógico que eu vou ter luz, que eu vou ter brilho. Não é brilhar como brilho, eu estou falando reflexo de harmonia, reflexo de amor, reflexo de... As pessoas vão querer estar perto de mim, vão se sentir bem. Isso mostra que você está com energia espiritual positiva, vinda de Deus. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém fez alguma pergunta? Não, né? Até aí tá tudo bem, Cleber? Está dando para entender? Vamos lá. Porém, depois da queda, o corpo espiritual perdeu o elemento de vida de Deus. Por quê? Com a queda houve uma barreira. Quando os homens, os primeiros seres humanos, Adão e Eva, se ligaram a Satanás, que é Lúcifer, de acordo com Isaías 14:12, e também em Apocalipse 9, então eles bloquearam o caminho para Deus. Então, com a queda, as pessoas perderam o elemento de vida e ficaram vulneráveis à tentação e prática de coisas contra a vontade de Deus. Ok? E como é isso? O corpo espiritual não cresce perfeitamente. Começa a ter... Eu estou aqui com 2 pernas, 2 braços, mas posso estar toda defeituosa no mundo espiritual. Porque, como eu não tenho elementos de vida, eu não alimento o meu corpo físico, ele detona, ele entorta, ele fica com defeitos espirituais, tanto na parte do corpo físico como na mente espiritual. Ok? Isso é muito sério e é importante que as pessoas saibam que elas estão se autodetonando. Deus não tem a ver com isso, nem Satanás tem. Quando Satanás tenta uma pessoa e a pessoa faz oração, meu Deus, porque deixou ele... Ele diz assim, mas Deus, eu não fiz a Mércia fazer isso. Eu só disse a ela, assim, na mente dela. Olha, não é interessante hoje você beber um monte de garrafa, cair pela rua e depois você vai ser prostituída ou morta, mas é só... besteira, você vai se divertir. Tu acha que ele diz a segunda parte? Não. Ele diz, você vai se divertir, você vai ficar alegre, você vai ficar pra cima, bebe. E aí eu bebo. Aí ele vai dizer, eu só sugeri, ela quem fez. E é verdade. Por isso que ela foi atropelada, porque ela foi bêbada. Por isso que ela foi violentada, porque ela não estava consciente. Por isso ela morreu, porque ela bebeu demais e bateu um carro. Então, mas ele vai dizer, eu não sou culpado das ações dela. Eu sugeri, ela aceitou. E é uma verdade. Por isso que até hoje Deus não conseguiu pegar Satanás.
porque ele não faz, ele faz uma base com a pessoa, mas ele não obriga. Nós estamos tendo o livre-arbítrio para seguir Deus ou coisa errada. Só que é importante a gente saber que nosso corpo espiritual está sendo detonado. Que nós estamos fazendo, na vez de fazer uma ligação para Deus, estamos descendo para o inferno. E para ser escravo de Satanás na terra e quando chegar no mundo espiritual, continuar escravo dele no mundo espiritual. É necessário que o mundo saiba disso, ok? Então, isso tudo porque Adão e Eva se juntou com Satanás lá em Gênesis. E a descendência toda virou ligada a Satanás e não a Deus. E não consegue os elementos espirituais vindo de Deus porque bloqueou o caminho com as más ações. Desde então, o corpo espiritual vem dependendo muito das ações do homem para se manter ao lado de Deus e desconectar-se de Satanás. Como é que eu desconecto de Satanás, mestre? Para de fazer as coisas erradas. Nossa mente original, que ainda funciona, ela diz assim, opa, boa noite, Laura, seja bem-vinda. A mente original da gente diz, não pegue isso que é dos outros. Não explore furana, que não é correto. Não pegue as coisas enquanto a pessoa está olhando direto. Não faça isso. Não ajude a pessoa a pecar. Diga, você sabe a verdade e comunica a verdade dos outros. Se você oculta a verdade que vem de Deus, e você não pratica, você não tem nem força para passear, né? Mas como é que eu desconecto? Não vou roubar, não matar. Todos os mandamentos do Velho Testamento, que não foi aniquilado por Jesus, mas foi explicado por Jesus de uma profundeza muito grande. Ama os outros como você tem que ame a si mesmo, né? Você não ama a si mesmo, então ama os outros como a si mesmo. Por quê? Porque eu não vou matar, xingar, porque eu não quero ser xingado. Eu não vou me quebrar, eu não vou detonar-me, eu não vou falar falta de testemunho de mim. Então, tudo que você não quer para si, você não faz para os outros. E o que mais, mestre? Eu tenho que, não é só parar de fazer, eu tenho que praticar as coisas boas. Começar a dignificar minha vida, minha casa, meus momentos com Deus. É fácil isso? Não. Porque o mundo espiritual vai continuar tentando. Quem tem que vencer o mau mundo espiritual sou eu, centralizado em quem? Em Deus. Orar, comunicar. Pai Celeste, eu estou indo no centro. Pai Celeste, estou voltando para casa. Pai Celeste, ele não vai ficar abusado. Eu vou ao supermercado, por favor, me acompanhe. Vamos comigo, Senhor. Bondoso Pai, eu vou dormir agora. Protege meu corpo físico enquanto eu durmo. Protege fulano, protege meus filhos. Protege meus descendentes, Senhor. Coloca vossos anjos enquanto essas pessoas dormem para educar dentro da vossa palavra enquanto ela está dormindo e assim edificar também o nosso sono em nossa casa. Aí eu estou bebendo, fumando, falando mal dos outros dentro de casa. Minha oração tem força para passar do teto? Não. Então desligar-se de Satanás é desligar tudo aquilo que você sabe que é danoso do ponto de vista de Deus, não dos homens. Não importa o que a Messi pense ou ache. O importante é o que está dito por Deus. Isso é mais importante. Senão minhas orações não vão ter força para ultrapassar meu teto e Deus poder conectar-se comigo. Porque a minha barreira espiritual está pesada de coisas erradas, sentimentos errados, divisão errada. Se eu estiver rindo rápido, por favor, me diga. Tá bom? Vamos lá. Por isso, quando realizamos coisas boas, a vontade de continuar a ser bom, não somente por si só. A vontade de ser bom aumenta quando eu estou fazendo as coisas boas, quando eu estou tentando elevar as pessoas para Deus. É fácil? Não é fácil. Porque levar a gente para Deus é difícil. Imagina influenciar os outros. Ok? E para onde vamos após a morte será determinado pela vida que temos na terra. Mas você tem versículo bíblico dizendo isso? Tem sim. Qual é o versículo bíblico? O primeiro eu quero botar aqui que eu esqueci, 1 Coríntios 15, 44. Deixa eu ler. Eu já vou ter um monte de versículo, vou pulando e esquecendo. Ai, ai. Tá vendo como é? Paulo diz assim, eu botei aqui, aqui ó, 1 Coríntios 15, 44. Pareceu 14, né? Mas eu tô ajeitando a 15. E pode continuar até 49. Mas eu vou ler primeiro ele. Ele diz assim, ó. Semear o corpo natural, que é o corpo físico, ressuscitará o corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual.
É Paulo dizendo, tá bom? É Paulo dizendo. Então vamos começar de novo aqui, espera um pouquinho. Ele diz assim, continuando. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivificante, ou seja, ele recebeu uma alma em nível. Alma é um nível. O último Adão será espírito vivificante. Alma vivente. E o último, alma vivificante. Poderá dar vida. Jesus pode dar vida. O Senhor da segunda vinda vem nos dar vida espiritual. E como é que o Messias vai dar vida espiritual, Messi? Vai ensinar a verdade abertamente, como Jesus disse. Agora eu falo sobre comparação e parábola, mas vem a hora que falarei abertamente a respeito do Pai. Isso acontecerá quando o terceiro Adão e a terceira Eva chegar. E nós, através dessa palavra, nós vamos criando vida como praticando, quando entendemos em nossa mente, sentimos com o nosso coração que é essencial para a minha vida. Então, se é essencial para a nossa vida, eu tenho que praticar. Se eu pratico, eu vivo, eu começo a ter espírito vivificante, espírito vivo perante Deus e perante o eterno, o mundo espiritual. Mas o primeiro é o espiritual, senão o animal. E depois, primeiro não é o espiritual, senão o natural. E depois o espiritual. Por quê? Por que Paulo diz isso? Porque eu preciso edificar o espírito que está dentro de mim. Que nasceu pequenininho como um bebezinho, foi crescendo adolescente e hoje sou eu. Na idade que eu tenho. Ok? E eu tenho que fazer ele viver. Então eu tenho que mudar minhas atitudes diárias, meu modo de vida para eu ter vida perante Deus. Eu posso rezar o tempo todo e ir na igreja. Se eu não pratico, eu não tenho vida espiritual. Não sou um espírito vivificante. Entende? Por isso que é tão importante cuidar do nosso corpo físico. Manter ele saudável, mental, espiritualmente e fisicamente. Vamos continuar. Como é que faz isso, mestre? Segundo Paulo. E ele diz, o primeiro homem é da terra, é terreno, e o segundo homem é do Senhor, é do céu. Ou seja, nós temos que estar com o nosso espírito ligado a Jesus, ligar ao Senhor da segunda vinda para termos direito a entrar no céu, na prática, né? Não é só dizer, é praticar. Qual terreno tais também quais são também os terrenos, qual também o celeste. Do mesmo modo que eu sou aqui, eu sou espiritualmente. A única coisa é o quê? Se eu tenho vida ou não perante Deus. Eu tenho meu corpo físico e meu corpo espiritual. Eu detono meu corpo espiritual se eu não estou praticando as palavras de Deus. Se eu não pratico os ensinamentos corretos de Deus. Eu estou virando um monstrinho, cheio de doença, cheio de dor, cheio de sofrimento. E ainda vou virar escravo de Satanás, porque eu estava ligado a ele. Lembra do rico? Ele foi para o inferno. Lázaro, que estava ali sem reclamar, com suas feridas, suas chagas, e foi para o seio de Abraão. Então, eu quero estar no seio dos pais celestiais, dos verdadeiros pais de Jesus. Então, eu tenho que me mudar. Meu desespero é que isso, para mim, resta pouco tempo. Já estou com 58, mas eu estou lutando contra mim todos os dias. Eu tenho que controlar meus pensamentos, meus sentimentos, minha maneira de viver. Para poder eu edificar meu corpo espiritual através do meu espírito, do meu corpo físico e me conectar a Deus. Certo? E continua mais um pouquinho. Ele diz... Como assim trouxemos a imagem do terreno, assim também trouxemos a imagem do físico. Que engraçado, o Coríntios está aqui errado. Ah, tá, esse é o 1 Coríntios. Aí ele diz assim, a gente leu 49, tá? Um minutinho só. Ele diz no 50. E agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, eu não posso ir para o mundo espiritual com carne e sangue. Eu só vou para o mundo espiritual com o meu corpo espiritual. Eu não posso, o sangue e a carne não entram, só entra o ser espiritual no mundo espiritual. Por quê? Porque o mundo espiritual é feito de energia e o mundo físico é feito de matéria. E agora, irmão, cadê? Desculpa. Eis que eu vos digo o mistério na verdade, todos dormimos, mas nem todos seremos transformados. Todo dormir, ele está falando de quê? Que muita gente está na ignorância, mas nem todos vão ser transformados para a luz. Eu tenho que me transformar enquanto estou viva. Eu não posso esperar ser transformada no mundo espiritual. E aquele dia, no momento em um abrir e fechar os olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Gente, ele não está falando de morto físico, não. Ele está falando de morto espiritual. Quando a trombeta, as palavras de Deus estão sendo anunciadas ao mundo, as pessoas vão deixar de ser corrupto e virar incorrupto se praticar. E vão despertar
para incorruptível acordar do sono da ignorância. Porque quando a gente tem um filho e diz assim, você não viu isso não acontecer, estava dormindo, está dizendo que a pessoa estava na ignorância sobre aquilo. Então, adormecer está sobre o estado de ignorância espiritual. Por isso que Paulo fala isso. E ainda completa, ele ainda vai dar mais um exemplo. Porque convém que isso é corruptível e se revista em incorruptibilidade. E o que é mortal, revista de imortalidade. Ou seja, nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos tornar incorruptível. Né? Ele diz o que é corrupto. O que é corrupto? O corpo que a gente usa para fazer coisa errada, para falar mal dos outros. Ver as coisas dos outros do ponto de vista errado. Julgar demais, condenar demais e não ter paciência com os erros dos outros, já que Deus tem conosco há 6.000 anos. Eu tenho que ter paciência. Às vezes é, né? Mas eu tenho que ter paciência e orar por essas pessoas, porque elas são de dar dó, porque elas estão dormindo na ignorância sobre a verdade e sobre Deus. Então nós temos que tornar esse corpo que temos incorruptível, para poder o nosso corpo espiritual se tornar incorruptível também. E o corpo mortal, que é o corpo físico, tornar-se imortal. Ele começa a ser imortal aqui. Por isso que Jesus disse em Mateus 18, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Este é o momento presente, onde eu tenho que modificar, já falei demais quase, onde eu tenho que modificar minhas ações para me tornar imortal. Não com esse corpo físico, como o povo tem medo de deixar, mas com o meu corpo que está dentro do meu corpo físico. Tornar ele incorruptível perante os padrões de Deus, não do homem. Porque o padrão do homem está baseado em uma verdade humana, satânica, para ser mais franca. Mas o padrão de Deus vem através do Messias, através daquilo que ele já nos ensinou e através do Senhor da segunda vinda. Tá dando para entender? Tem alguma dúvida? A hora de falar é essa. Para onde vamos após a morte? Será determinado pela vida que temos na terra. O corpo físico não é deformado quando praticamos mais ações. No entanto, o corpo espiritual, que é o reflexo do corpo físico, é deformado. Por isso Jesus disse, em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tem alguma dúvida? Preciso citar algum versículo bíblico mais? Alguém? Boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda, Helena. Helena, me diga uma coisa. Como está o testemunho aí no Japão? Então, gente, para a gente ter essa transformação, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, você vai de 44 a 50 melhor. Lembrando que quando ele fala que estão dormindo, não é dormindo fisicamente, é dormindo espiritualmente na ignorância, está na ignorância. E os que estão dormindo serão transformados, porque eles vão acordar quando ele ouvir a verdade de Deus, nem todo, né? Porque alguns vão ouvir, entender e não praticar. Se eu escuto só e não pratico, eu não edifico meu corpo, não edifico minha casa, não edifico minha família. Não julgue os outros, pelo amor que você tem aos pais celestiais. Comece a pensar que Deus tem paciência conosco esse tempo todo, nós temos que ter paciência, até as pessoas aprenderem sobre a verdade, tá bom? Nós já estamos vivendo a segunda vinda do Messias, então é necessário que essa transformação daqui a gente possa fazer. Lembrando que eu só me torno ser espiritual, vivente, se eu estou praticando as palavras de Deus, estou recebendo o amor de Deus através das minhas ações. O meu espírito recebe o quê? Vitalidade dos céus. Então eu torno espírito vivificante. E para eu me tornar espírito vivificante, segundo Paulo, eu tenho que tornar incorruptível, ou seja, não fazer corrupção, não fazer nada que danifique meu caráter, minha moral, minha ética celestial perante Deus. Porque ética e caráter no mundo é relativo, mas para Deus é absoluto. Então vamos seguir o conselho e os ensinamentos que o Pai Mu ensinou aqui sobre o mundo espiritual. Você se liga na terra. Aqui, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Não importa se é bispo, padre, pastor, papa. Se você não pratica a palavra do Pai Celestiais, não pratica o ensinamento verdadeiro no dia a dia, lutando contra você mesmo, tentando influenciar as pessoas por bem, edificando sua casa e seus filhos dentro do padrão, do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma, né? Jesus falou, não foi? Porque eu perco a proteção divina, eu perco o escudo divino, eu perco a vida divina. E aí Satanás me agarra e faz da minha vida o que quiser. Brinca.
como disse Jesus para Pedro, Satanás queria se andar contigo, rodopiar com Pedro, mas eu impedi, eu não deixei, certo? Então vamos, por favor, centralizar nas palavras. Quando orar, dizer, por favor, Pai, me dê força para eu vencer mim mesmo. Me dê força para edificar minha casa, proteger minha descendência através do que eu estou praticando. Faz com que, enquanto os bebês dormem, eles aprendam sobre vós. Que os anjos da guarda deles sejam mais fortes do que o anjo mau. Né? Porque dependendo de como foi o pai e a mãe, o filho vem... Pô, não, Jesus disse que o cego era para edificar. Lógico, o pai estava vivendo ali com ele, Deus era injusto. Minha mãe está vivendo comigo, faz coisa errada e eu pago. Mas Êxodo fala de descendência, da primeira herda, a partir da primeira até a 4, vai ter que pagar o que fez de errado. Mas se o meu pai está comigo, então eu não tenho como pagar, porque ele está ali, Deus não é injusto. Mas tudo que eu faço também, eu danifico minha descendência. Ok? Enquanto eu estiver vivendo, eu pago. Quando eu morrer, os que nascerem depois de mim vão herdar tanto de bom quanto de mal. Eu espero que eu possa deixar alguma coisa de boa, de exemplo para os meus descendentes e para as pessoas ao meu redor. Deu para entender? Tem alguma dúvida? Precisa de alguma coisa para compreender? Justamente, a irmã Helena está dizendo aqui, ó. Ela diz assim, ó, mal não tem condições. Por causa do incidente com o ministro. Ah, entendi. Aí tá difícil, né? Entendi. Vamos orar, minha irmã, para que a consciência daí também se abra. Temos que ser absolutamente correto, é verdade. Para Deus não tem meio termo. Você é ou você não é. Você não... Lembra o que Jesus disse? Quente ou frio? Morno vomitarei da minha boca. Ou seja, você não vai estar ligado às minhas palavras, as coisas que eu estou dizendo, aos meus sentimentos, porque a boca produz energia, palavra. Jesus disse que a gente fala o que o coração da gente está cheio. E a Helena está certíssima. Ou somos corretos, ou ainda temos muito que lutar conosco. Estamos orando. Vamos orar também, né, pelo Japão. Eu oro, minha irmã, para que Deus faça com que eles vejam a verdade do ponto de vista celeste e não dos homens, né? As pessoas têm, eu acho, não acho, eu acredito, que o Oriente é uma coisa muito difícil, irmã. Porque eles são muito orgulhosos, eles se acham superior às outras nações. Parece o povo de Israel. O povo de Israel, na época de Jesus, era tão arrogante que o Filho do Homem estava ali, mas eles achavam que eram melhores do que Jesus. E julgaram e condenaram o Filho de Deus. E ficaram ligados ao capeta. Né? Quando você perde a alma, você perde tudo. Então Jesus disse, vai ficar deserto, porque não conheceu o dia que foi visitado. E não ficaria pedra sobre pedra. Tudo que Jesus disse aconteceu. E a gente tem que ter fé que Deus vai restaurar esse mundo. Mesmo que alguns tenham que ir para o mundo espiritual para parar de fazer as coisas erradas. É nosso livre-arbítrio, mas o mundo pertence a Deus. Ele nos deu para viver e não para destruí-lo. Se nós estivermos continuando fazendo coisa errada, nossos próprios antepassados, para não ser detonado, segundo... Isso está com a avó disse, né? Vai levar as pessoas da terra. Então, vamos ter cuidado com nossas ações diárias, nossos pensamentos, nossos sentimentos. A Helena diz aqui, pequenas condições do mundo celular são condições que tiram você da direção celeste. Do mundo secular ou do celular telefone? Eu não entendi, minha irmã. Pequenas condições do mundo... como é? Secundário, ou é do celular mesmo que você está falando? E uma coisa é essa, seja o que for, qualquer erro, que eu acho que é isso que ela quer dizer, que você pratica secular, que você pratica aqui no mundo que vivemos, nos tira na direção certa, porque Satanás vai pegando os fios, vai pegando os fios, é como um papelzinho. Esse não, tem um documento. Aqui. Aí eu pego esse papel aqui, é um papel grosso, né? Vai se conta que ele é vários fios dos meus pecados pequenininhos, que parece pequeno. Vai chegar uma hora que esse fio vai estar muito grosso. E aí ele já fica mais difícil de focar, mas Satanás vai ir, me puxa. Porque eu dei um fio fininho, até ele formar uma corda grossa e puxar-me.
pro lado dele e eu achar que tudo que eu estou fazendo é normal, porque já a minha consciência está em estado de coma, já meus sentidos espirituais foram bloqueados, já meu contato com Cristo, com o Messias, com o Senhor da segunda vida foi cortado. Ah, beber é tolice. Beber é tolice. Só que quando você bebe, os seres espirituais viciados da terra que morreram, bebe junto com você. Aí fumar é tolice, mas quando você fuma, os viciados do mundo espiritual vêm fumar com você. E ele tira a sua vitalidade. Entendeu? Ele tira a sua vitalidade. Então, nós temos que prestar atenção nas coisas que a irmãzinha disse aqui, ó. Pequenas condições do mundo em que vivemos nos corta do mundo celestial com Deus. Vamos estar atentos às armadilhas de Satanás. Tudo que é de Satanás, o povo diz que é gostoso. Não sei, não. Só sei que vicia. Né? Tanto a tela do telefone, como pode trazer coisas boas para você, como pornografia, pedofilia, etc. Então tenha cuidado no que você vê. Lembra que Jesus disse, é melhor você entrar sem um olho no mundo espiritual do que com dois no inferno. Então tudo que pode prejudicar a gente tem que começar a não ter. Então eu não tenho condição de vencer o celular. Joga essa porcaria fora. Compra um que só atende. Porque Satanás vai usar tudo que tem de tecnologia para dominar as pessoas. Então nós é que temos que ser inteligentes para filtrar o que eu devo ver e o que eu não devo ver. Se alguma coisa está me incomodando demais, até notícia. Eu não assisto mais notícia, porque as notícias são tudo manipuladas. Eu oro a Deus todos os dias só para tomar conta do mundo e ter misericórdia da gente, do Brasil e do mundo. Mas eu não estou olhando muito notícia, porque elas são manipuladas por Satanás, encarnados junto às pessoas. Conectado, faz de conta que aqui é a mente humana. Aí Satanás vem e faz um tchê, e aí eu falo de acordo com o Deus Mamon, manda, às vezes paga e às vezes é influência satânica. Então nós temos que ter cuidado com nossa mente, com nossa visão, com nossa boca, com nosso sentimento, para poder não dar as pequenas... Boa noite, Roseli, seja bem-vinda. Com as pequenas coisas que acontecem. Gente, ó, essa palestrinha pequenininha vai ficar aqui. Eu vou sair, vou fazer oração, aí vou editar e mandar pelo YouTube, porque fica mais fácil se vocês quiserem compartilhar com alguém, tá certo? Então, muito obrigado. Vamos cuidar de nossa mente e nosso coração, centralizar nas palavras bíblicas de Jesus, centralizar nos princípios divinos do Pai Mundo, da Mãe Mundo, nas palavras, na prática diária da minha casa. Não adianta lá fora eu ser boazinha. Se eu não sou dentro de casa, o meu mundo espiritual é fraco e as pessoas não vão conseguir entender as coisas e sentir a verdade. Porque eu não tenho força de transmitir a verdade porque eu estou contaminado. Então vamos nos descontaminar do mundo secular e centralizar-se no mundo interior de Deus, praticar no mundo aqui, agora, a coisa que eu aprendo com os pais celestiais, com os verdadeiros pais de Jesus. Tá certo? Helena, muito obrigada por participar, é muito bom. E o que você disse também. E nós temos que ter absolutamente cuidado e tentar ser absolutamente certo. Todos os dias melhorar, até chegar no ponto desejado dos pais celestiais. Ela disse assim, pequeno tempo, mas muito bom e sempre alerta. Obrigada, minha irmã. Por isso que é importante participar, porque o que você disse fica aqui registrado e as pessoas vão... Tudo que você disse que é verdade, como você disse, fica registrado na mente original. Nós podemos nos conectar e dizer, puxa, aquela irmã Helena disse uma coisa certa. Eu tenho que ter cuidado nas pequenas ações, porque as pequenas levam às grandes. Satanás vai querendo até me puxar completamente. Vamos ficar em alerta, tá bom? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que nossa mente e nosso coração esteja conectado convosco, Pai verdadeiro Jesus, para que possamos praticar vossas palavras no nosso dia a dia, no nosso sentimento e nossos pensamentos sejam ligados a vós. Que o Senhor coloque sempre anjos bons e absolutos ao nosso redor. Que nosso anjo da guarda que ganhamos quando nascemos possa estar conectado fortemente a vós, Pai Celestiais, e assim nos alimentar e nos proteger no dia a dia, e que nós possamos passar essas informações celestes a vós que não nos pertencem, Pai. Não é coisa da cabeça da mestra, mas da Bíblia e das palavras do Pai Mundo e da Mãe Mundo. Como Jesus prometeu, na segunda vinda tudo seria dado esclarecidamente e aberto, sem símbolos nem parábola. Por favor, permita que cada um aqui possa se alimentar mais fortemente de vossas palavras e vencer no dia a dia as tentações pequenas que parecem não ter
consequência nenhuma, no entanto, está nos desligando de vós. Permita que os munis, onde quer que esteja, possa estar centralizado em vossas palavras e possa estar centralizado em educar os filhos, os netos, os descendentes dentro dos vossos princípios. Nós estamos numa era difícil, Pai, onde toda a tua palavra está sendo bloqueada, mas eu acredito 100% no que o Senhor deixou com os seus discípulos, os seus apóstolos, sobre a segunda vinda, que acontecendo a segunda vinda, as profecias serão aniquiladas, como diz em Coríntios 13. Havendo profecias, serão aniquiladas, porque quando o Messias volta à terra, começa então o domínio celeste através do Messias. E tudo o que foi dito pode ser mudado através dos ensinamentos e práticas dos seguidores e da força espiritual do Pai Celestial e dos verdadeiros pais. Por favor, nos mantenha firme na esperança, não deixando que Satanás modifique nosso pensamento para terrorizar nossas vidas. Mas só que nós temos que estar prevenido, Pai, e atento ao nosso dia a dia, nossas energias, e orar constantemente para que o Senhor tenha misericórdia do mundo, do Brasil e de todas as pessoas que estão centralizadas em vós, o justo. Toma ele para vós, Pai, e nos ajuda a proclamar a vossa verdade, como diz a Bíblia, com voz de trombeta, anunciando vossas palavras. Te peço que abençoe cada um que estão aqui neste momento e através deles seus descendentes, filhos, netos e toda a descendência. E abençoe a casa, brindando com vossa proteção e vosso amor. E também aqueles que vêm, Pai, que possam todos nós praticar a vossa palavra, nos dedicarmos a aprender, a ler e ficar forte, pelo menos 1 hora por dia, ler sobre vós, Pai, para que essa palavra ecoe dentro da nossa casa e nos torne mais fortes para praticar tudo o que devemos. E assim fazemos uma conexão convosco. Apesar que o dízimo do tempo seria 2 horas e 40, então que as outras 1 hora e 40 possamos fazer bem ao quem está do nosso lado, espalhar a bondade vossa que tem dado a nós, espalhar com sentimento, com ensinamento, com pequenas ações que ajudem as outras pessoas a entender vosso amor. Te peço que abençoe a todos, tome posse desse dia e que amanhã nós possamos continuar conectados convosco. Que nosso ambiente, nossa casa, nossa vida, nossos filhos estejam todos em vossas mãos, nossa descendência também, Pai. Que o bom mundo espiritual possa nos guiarmos ao voltar a nos tornar incorruptível e tornarmos filhos e filhas vossas perante os céus. Te peço e te agradeço em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adium. Minhas irmãs, muito obrigada. Minha irmã, quando você diz isso, Helena, eu tenho que me esforçar mais, é preocupante. Ela disse assim, ó, mas você é uma grande irmã inspiradora dos Pais Celestiais. Obrigada. Muitas inspirações para você e grande realização. Zadu, eu espero virar essa pessoa que você me vê, minha irmã. Eu espero. Cada dia eu espero me modificar mais, ficar melhor, para que eu possa inspirar outras pessoas. Muito obrigada pelo seu carinho, viu, minha irmã? Que eu me torne essa pessoa que você me vê. Muito obrigada mesmo. Uma boa noite, bom dia aí, né, no Japão, e boa noite aqui os brasileiros. Antes de dormir, gente, se comunique com os Pais Celestiais, relate seu dia. O Pai chama que nós temos que fazer relatório, não uma oração, né? Não. Por que relatório e não orar simplesmente? Porque quando eu relato, eu vou dizer, Pai, hoje eu fiz isso, isso e isso. Hoje eu não fiz do jeito que deveria. Pai, me perdoe porque hoje eu não consegui. Então você vai fazer um relatório para Deus antes de dormir e agradecer pelo dia de hoje, tá bom? Muito obrigada a todos, que o Pai Celeste esteja com todos nós e nós possamos estar presente na vida dele com a nossa prática diária. Obrigada, Helena, um beijo no seu coração. Obrigada, irmãs e irmãos. Boa noite.